Salve, salve pessoal do canal. Muito tempo aí que eu não posto um vídeo. Cheguei até a pensar em não postar mais vídeos, né? Porque eu acho que a gente fez tanta correria, tanto movimento em cima do ceratocone e ainda a gente tem pouquíssima, né, pouquíssima entrada e pouquíssimo interesse. Desperta pouco interesse ainda da maioria das pessoas. Mas, por outro lado, né, mesmo sem gravar os vídeos, muita gente continua me procurando no WhatsApp, mandando e-mail, o pessoal continua aí se inscrevendo no canal. Então eu achei assim por bem voltar um pouco aí desse engajamento, porque se tiver uma, duas pessoas interessadas e que realmente a gente possa ajudar de alguma forma, já está ótimo, né? Então assim, gente, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ceratocone ser ou não uma deficiência, né? Isso significa o quê? Que a gente está voltando o assunto lá para o começo, mas por que isso é necessário? Todos os dias no Facebook ainda, né, nos grupos que eu não fui expulso pelos médicos, eu ainda observo o quê? Que as pessoas têm muitas dúvidas sobre os mesmos temas, as mesmas coisas, né? Eu tenho direito a benefício, quanto custa uma lente, tem cura, não tem, como é que é o transplante, como é que não é, né? Então assim, gente, eu escrevi o livro, né? Não sei o que aconteceu, assim, no começo teve até uma procura razoável, mas as pessoas esquecem. Talvez eu não saiba fazer a mídia, né, do livro ou do canal, enfim, etc. Tudo que a gente já fez, a gente tem o projeto lá no que está parado no Senado, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. A gente conseguiu mobilizar aqueles 20 mil apoios, né, do público geral, e parece que para muita gente isso não existe, as pessoas simplesmente não conhecem. As pessoas não sabem o nível que nós chegamos de movimento com ceratocone. Parece que tudo foi evaporado. E isso é bastante frustrante para quem se dedicou tanto como eu a fazer toda aquela movimentação. E não fui sozinho, claro, tá? Não fui sozinho. Aliás, quero mandar um abraço para Valéria, especialmente para a Valéria, por quê? Porque a Valéria, lá da turma do começo, é uma das únicas que se manteve realmente sempre ativa, está até hoje aí, administra o grupo do WhatsApp, porque até isso eu abandonei. Enfim, gente, vamos tentar retomar um pouco aí. Mas beleza, vamos lá. O tema é: ceratocone é uma deficiência ou não é? Porque as pessoas estão aí perguntando. Tenho direito a benefício, tenho direito a aposentadoria, como que é isso aí? Bom, gente, eu tenho um livro, por acaso, que o título do livro é essa pergunta, né? O ceratocone é uma deficiência? Então, o que eu busquei fazer lá, né? Eu busquei descrever a doença de forma científica, né? Coloquei a legislação que a gente tem aí hoje e fiz lá entrevistas, etc. E fiz algumas constatações, né? A minha conclusão, gente, é que o ceratocone é uma deficiência, tá? Por que é uma deficiência? Porque ela causa uma deformidade, uma degeneração numa estrutura, num tecido, num órgão do corpo, tá? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Se a tua mão começasse, vamos dizer assim, a, a se deteriorar de tal forma que você não conseguisse usar, tá? Seria considerado uma deficiência? Certamente. Então, isso acontece nos nossos olhos, na nossa córnea, né? Há uma transformação, há uma mudança na própria estrutura, né? Na própria estrutura do órgão, do tecido. Então, por si só, por esse motivo, que evidentemente no livro eu explico de forma muito mais abrangente, por isso que eu indico que leia. Então, por esse motivo só, eu já entendo que há uma deformidade no corpo que causa aí, a gente vai entrar em outro detalhe, que causa tantos problemas que conhecemos bem, né? Quem tem o ceratocone conhece bem. São barreiras que causam aí no dia a dia. E por que a gente tem que falar das barreiras? Porque o Estatuto do Deficiente, de 2015, ele foca muito essa questão da deficiência no sentido de que barreiras o problema que você tem, a deficiência que você tem, causa no teu dia a dia, né?
Então ali a maioria das pessoas, os médicos, né, a mídia quando explora o ceratocone, eles colocam uma coisa como se fosse uma coisa muito leve, muito sutil, que basta usar uma lente, basta usar um óculos e tudo bem, tá? Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. É chover no molhado ficar falando aqui toda a dificuldade que a gente tem. Eu não consigo usar lente, já cansei de falar isso, tá? A lente escleral não é indicada para todo mundo, ainda mesmo assim é muito cara, muito cara, muito cara, né? Então seria a mesma coisa que dizer que uma pessoa que não tem uma perna basta colocar a prótese, né? Mas se o cara não tem grana para colocar a prótese e o SUS, por exemplo, não cobre, o cara está ferrado, né? E seria o mesmo ainda que dizer que o cara coloca a prótese e tá beleza, tá igual, tá apto a ser uma pessoa considerada normal. Eu não penso assim, tá? Muita gente combate o meu pensamento porque acredita que se a gente estender o ceratocone como uma deficiência para todo mundo, né, vai gerar dificuldade no mercado de trabalho, etc. Gente, eu reforço o que eu digo, tá? Se o ceratocone fosse de fato considerado uma deficiência, tá? Você não seria considerado deficiente automaticamente só pelo fato de ter o ceratocone, né? Você teria que relatar a sua barreira, a sua dificuldade e aí sim requerer o seu reconhecimento, tá certo? Tanto isso serviria para concurso público e outras coisas. As pessoas pensam, mas vai subverter o concurso público. Tanta coisa já subverte, né, o concurso público. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais social voltado para a dificuldade que as pessoas que têm o ceratocone passam. Hoje a gente não tem a lente gratuita, a gente não tem, não é considerado deficiência e por isso não podemos concorrer a vagas, né, especiais, ao passo que em alguns concursos a gente sabe que a gente é automaticamente eliminado por ter o ceratocone. Então, quer dizer, dentro dessa discussão de se é uma deficiência ou não, né, por conta de quais benefícios teríamos, a gente se perde no caminho e continua parado do jeito que a gente está até hoje, né? Ou seja, o ceratocone está no limbo. Mas vamos pensar o seguinte, esse é o meu pensamento. Então eu acho que o ceratocone, acredito, né, sustento, e inclusive com base científica, sugiro realmente que leiam um livro para entender um pouco melhor isso, que o ceratocone é sim uma deficiência independente de qualquer coisa, tá? Agora vamos pensar hoje pela lei que nós temos, né, pela legislação que nós temos. Então eu já falei para vocês do Estatuto, né, do Deficiente de 2015, que aborda muito essa questão das barreiras. Eu acho que a gente pode facilmente colocar aí as barreiras sociais que nós temos, são muitas, né? Inclusive fica aberto aí no vídeo, quem quiser escrever embaixo, escreve ó, qual é a sua barreira, qual é a sua barreira social, qual a sua dificuldade diária com relação à doença. Eu tenho certeza que vão surgir muitas, né? Eu já conheço tantas e já vivi tão bem isso, né? E daí, não só o Estatuto, né, é considerado ainda como aquele decreto de 98, né, que eu até agora, perdão, depois eu vou colocar aí embaixo, mas agora eu esqueci realmente o número nesse momento, me falhou a memória. Mas tudo bem, mas enfim, lá nesse decreto, em relação à questão da deficiência visual, ele leva em consideração a acuidade visual que você tem com a melhor correção, tá? Aí para você entender melhor o que é a acuidade visual, eu sugiro que você veja o canal, que o vídeo anterior que eu fiz trata somente de acuidade visual, tá? Então assista esse vídeo que você vai entender exatamente do que se trata, tá bom? Então a acuidade visual com a melhor correção, ou seja, aí você vai lá fazer o exame, a tua acuidade visual é péssima, né? Eles vão falar, o que você tem? Ceratocone. Aí os caras vão dizer, tá, mas e aí, você usa óculos? Não é todo mundo que consegue usar óculos. Eu tô entre esses poucos aí, né? E felizardos, vamos dizer assim. A maioria das pessoas usa lente de contato, tá? Eu não consigo usar lente. Aí o cara vai dizer, então você vai ter que vir com a lente. Vai ter que vir com a lente. Aí você coloca a lente e beleza. A tua acuidade visual aumenta bastante. Não é mais deficiente. Não é levado em consideração quanto tempo você consegue usar essa lente, é assim que eu digo intermitentemente, sem tirar ela, né? Não é levado em consideração a dificuldade que é cuidar, né? O cuidado que você tem que ter com essas lentes rígidas.
Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? As lentes, elas são um paliativo, tão longe de te dar uma vida normal, né, com o uso delas. Tem médico que chega ao absurdo, né? Tem médico que chega ao absurdo e alguns juízes concordam, né? Eu sou advogado, eu tenho bronca com muitos juízes por aí, e com esses não é diferente, concordam que, por exemplo, o transplante seria uma cura do ceratocone. Só uma pessoa que não sabe nada sobre o ceratocone, que nunca estudou nada sobre o tema, pode falar uma besteira tão grande como essa, tá? Por quê? O transplante, ele não garante sequer que o ceratocone volte, mesmo como você troque a tua córnea, o ceratocone pode voltar. E isso eu estou falando porque eu conheço diversos casos. Estou há anos conversando com as pessoas. Eu tenho vários relatos. Se alguém duvida disso, eu posso trazer as pessoas aí para comentar, para falar, intimar essas pessoas a gravar vídeo. Não é nenhuma, nem duas, nem três. São muitas, tá? Ok. Mas para as pessoas que fazem o transplante e o ceratocone não volta, ainda assim, gente, quem já fez o transplante sabe, pode falar. Quem ainda não fez, eu tenho que dizer o seguinte: você está longe de ter uma vida normal sendo transplantado de córnea. Longe, longe disso. Os cuidados que você vai ter, que você vai ser obrigado a ter pro resto da sua vida, são muitos, muitos, muitos. E afetam, sim, a tua rotina de tal forma que você não pode ser considerado uma pessoa que não tenha nenhum tipo de dificuldade. Tá certo? Então, esqueça esse negócio, tá? As lentes esclerais vieram para salvar, deixar todo mundo normal. Que mentira, elas são lentes muito boas, é verdade, a gente tem os relatos aí, né? São mais confortáveis que as lentes rígidas, normais, mas está longe de ser uma realidade uma pessoa poder pagar 4, 5 mil reais numa lente, tá? Tá longe, muito longe. No Brasil a gente está engatinhando ainda em tantas questões que a gente nem espera, sinceramente, que em curto prazo alguém vá o governo, por exemplo, o Estado, vai garantir que a gente possa comprar uma lente desse alto valor, né? De qualquer forma, a gente vai lutar, e eu acredito que a gente deva continuar lutando, sim, para ter o tratamento gratuito, inclusive as lentes. Porque essa questão do valor da lente é uma questão que os médicos, por exemplo, me detestam, mas eu sempre digo, essas lentes, elas são superfaturadas, tá? Não há nenhum controle disso. Toda vez que o SUS abre algum tratamento, o valor de tudo cai absurdamente. Engraçado, né? Isso aí eu já até fiz um vídeo e também sugiro que vocês vejam. O valor de um crosslink pelo SUS, né? Quanto que o SUS paga para o médico e quanto que o médico cobra no particular. Então são valores assim, muito, né? Os médicos colocam essa questão financeira, né, muito, muito, muito à frente do cuidado com o paciente, na maioria das vezes. É o meu entendimento, tá? Então, gente, você que está cansado dessa situação toda, eu vejo que tem muita gente ainda perguntando, né? Você quer saber o que você tem direito, o que você não tem? O ceratocone é uma deficiência? Sim e não, né? Sim e não. Se você conseguir se enquadrar em tudo que a lei te permite hoje, já pode ser considerado. Inclusive eu quero falar também sobre a visão monocular, tá? A visão monocular. Eu hoje, gente, tenho o meu laudo, tá? Eu tenho o meu laudo de deficiente visual, por eu ser considerado legalmente cego do olho direito. O que significa? Que a minha acuidade visual no olho direito, mesmo com a melhor correção que é o óculos, porque eu já consegui, graças a Deus, a minha médica finalmente prescreveu que eu não consigo usar lente de contato, tá? Então a minha melhor visão com o óculos, ainda assim, ela não chega a ser normal, bem longe disso, né? Então, por isso, assim, ela é uma visão tão baixa que já é legalmente cegueira. Então, hoje, por exemplo, eu tenho ceratocone e tenho visão monocular devido ao ceratocone. Então, eu fui atrás dos laudos, briguei muito por isso, e hoje eu tenho aí meu laudo PCD, tá? Então, tem muita gente que está nessa mesma situação que eu e não sabe, tá? Você pode estar usando óculos, você pode ter feito transplante, você pode rejeitar a lente de contato, né? E aí o teu médico vai ter que te dar esse laudo, acompanhar isso com você de perto.
e vai poder constatar então que você tem, por exemplo, a visão monocular devido ao ceratocone. Isso é mais uma hipótese que nós podemos hoje nos considerar deficientes visuais. Mas eu acho que isso ainda é pouco, né? A discussão está aí, eu gostaria que as pessoas entendessem o que a gente busca, o que a gente quer. Outra coisa, muita gente fala que eu sou pessimista, que eu só falo coisas negativas. Gente, por favor, se eu fosse um cara pessimista em relação ao ceratocone, eu não teria feito todas as coisas que eu fiz na vida. Eu fui diagnosticado com ceratocone aos 16 anos de idade, né? Hoje eu tenho 40 anos, então veja que eu passei a maior parte da minha vida vivendo com ceratocone, numa época que a gente sabia ainda muito menos, né? E sempre fui tratado, parecia que eu tinha culpa por não conseguir conviver com ceratocone. Então isso me afetou mesmo bastante. Porém, meus amigos, tá? Eu me formei em direito, eu me tornei advogado, né? Eu tenho dezenas de cursos, eu tenho várias especializações. Hoje eu sou um cara que corro atrás do mestrado, pratiquei esporte a vida inteira. Tem pessoas que não sabiam que eu não enxergava e eu queria participar, eu me obrigava a participar assim para, né? Então eu sempre fui um guerreiro nesse ponto. Eu nunca deixei a doença me superar, embora tive muita dificuldade, sim, né? Então é isso, gente. Como que eu posso ser um cara pessimista? Eu acho que a gente tem que olhar o exemplo pelo que a pessoa, principalmente pelo que a pessoa é, né? Eu tô aqui, eu já tenho meu laudo, né? Quer dizer, eu vivo do meu trabalho, eu não dependo de uma vaga PCD, sabe, gente? Eu não, modéstia à parte, assim, dependendo do concurso público até me interessa, mas no geral eu tô bem obrigado, entendeu? Não estou dependendo de ninguém para nada, então não estou aqui falando por mim, eu estou falando por milhares de pessoas. Então eu gostaria, né, que se entendesse isso. Alguns médicos dizem que eu faço os vídeos e a movimentação para ganhar cliente. Eu quero dizer, eu não tenho um processo voltado para o ceratocone, tá? Eu abro a minha lista de processos para quem quiser. Isso é uma bobagem, uma besteira gigantesca. Qual que é meu sonho? Criar uma associação que vá cuidar dos nossos interesses. Se vai ser viável ou não, vai depender muito aí do engajamento das pessoas, me procurarem, quererem fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas por enquanto isso ainda é tudo muito tímido, né? É muito difícil, as pessoas ainda julgam demais quando a gente tem coragem de falar certas coisas, e isso dificulta um pouco. Mas assim, gente, no geral, o ceratocone não é deficiência, tá? Em alguns, isso estou falando legalmente, não o que é o meu pensamento, mas para mim é, tá? E legalmente, para ser considerado ceratocone, você tem que ser enquadrado dentro da legislação que a gente tem hoje aí, beleza? Galera, dúvidas aí, por favor, tá aberto, escrevam, mandem. Eu às vezes demoro um pouco para responder o WhatsApp, mas eu respondo todo mundo, tá? E-mail, vamos comentar. Vamos voltar aí o engajamento, né? Vamos, enfim. E para aquelas pessoas que ainda não sabem que a gente tem lá o projeto que está parado no Senado para avaliar essa questão da deficiência, tá? Tá na descrição aí do vídeo, clica lá e dá o seu voto concordando com a gente para a gente ver se avança alguma coisa lá no Senado. Valeu? Um grande abraço a todos.